Eu só vou mostrar porque alguns de vocês têm interesse em fontes. Tem uns elementos interessantes. Então, por exemplo, esse aqui é antigo, ele é da década de 70, eu acho. Mas vejam as ideias, né? Gnosticismo pré-cristão, a capa do livro. E aí olha os capítulos. Ele vai investigar a patrística, que é Irineu e tal, que escreve sobre os gnósticos, né? Lembrando que quando a gente lê sobre os gnósticos a partir de quem queria destruí-los, tem um viés forte aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a opinião que a gente está lendo, sabendo que a gente está lendo a opinião de alguém que quer manchar a reputação deles, né? Então, a evidência da patrística, a evidência hermética, a evidência iraniana, aqui entre o zoroastrismo, siríaca, copta, mandaica dos mandeanos, que é os seguidores de João Batista, que formam um tipo de gnosticismo sem a figura de Jesus, mas que tem muita semelhança com outros gnosticismos, judaica, o Salvador pré-cristão e críticas da metodologia. Então, isso é para mostrar que as pessoas estão realmente preocupadas com esse tipo de debate. Esse livro aqui foi um furor enorme, ele surgiu uns 20 anos atrás, eu não lembro bem a data, mas ele já tem umas 2 décadas mais ou menos, Repensando o Gnosticismo, um argumento para desmantelar uma categoria dúbia, que é isso que eu estava falando com vocês. É um ismo artificial, então é uma categoria às vezes que a gente coloca qualquer coisa, mas então o que é então esse gnosticismo? Então Michael Williams escreve esse livro para incentivar, para convencer as pessoas a pararem de usar o termo gnosticismo, porque ele acha que não faz sentido. E aqui é um artigo de um outro autor, o Dylan Burns. Não estavam os cristãos contra a religião gnóstica? E aí ele vai falar, por exemplo, aqui do gnosticismo judaico, gnosticismo pagão, tem uma religião gnóstica, né? Ele está mostrando os proto-ortodoxos, né? Proto é aquilo que vem antes, né? Não existia uma ortodoxia, não tinha uma autoridade, Deus não baixou e falou assim, vocês são certos, vocês são os ortodoxos e os outros são errados. Por isso que a gente costuma usar a ortodoxia autoproclamada. Eles fizeram igual Iodabaô nos mitos gnósticos. Eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim, e quem me questionar será morto. Então eles se autoproclamaram os certos para poder proclamar os outros como errados. Mas agora que a gente tem acesso a essas outras visões, a gente pode formar a nossa própria opinião. Então é só para mostrar que existe. Um livro aqui mais antigo também, esse aqui do Benjamin Walker, Gnosticismo, sua história e influência. Uma pesquisa sobre as origens pré-cristãs até as suas manifestações modernas. Pré-cristão entrou aqui também. Religião gnóstica na Antiguidade, o Vanderbroek, de Cambridge. É um estudo de peso esse aqui. Um autor que eu recomendo muito, para quem interessa na parte de pesquisa acadêmica, é esse Einar Thomasin. Ele é muito bom, tem vários livros a respeito de gnosticismo, e ele escreve esse artigo de 50 páginas, é um livro basicamente, sobre a coerência do termo gnosticismo. Então, novamente esse debate. Esse aqui é recente, o Einar Thomasin tem escrito nos últimos 10, 15 anos. Então, a gente pode falar de gnosticismo, tem uma coerência. Aí ele vai falar dos grupos gnósticos, né? Valentinos e o gnóstico secto, né? Não é seita como a gente usa no sentido ruim. O Irineu e o Apócrifo de João, os sistemas mitológicos, em Irineu que escreveu contra, né, os gnósticos, a recepção das ideias gnósticas, enfim, só mostrando para vocês. Aqui um outro livro, da Simone Petrement, com uma recomendação de uma autoridade nos estudos acadêmicos, que é o Bigger Pearson. Então, ele recomenda o livro dela, As Origens e os Ensinamentos do Gnosticismo. E aí veja que ela vai desenvolver sobre o demiurgo, sempre os mesmos temas. Os 7 anjos criadores, né, os arcontes, a mãe, o Deus-homem, né, aquele homem primordial, o homem celestial que a gente sempre fala, e as grandes questões que pega para quem está tentando entender o gnosticismo. Salvação pelo conhecimento, um salvador cristão ou um revelador gnóstico? Docetismo, que é considerado uma heresia, vamos falar um pouco disso. O dualismo, a libertação pela graça, né?
E aí ela entra, né? Simão o Mago, os gnósticos de Corinto, as heresias e tal. O Gnoses do Kurt Rudolph, que também é bastante estudado, tem o viés dele também, a gente sempre tem que ter esse cuidado. E aqui um artigo do Yamauchi, Gnosticismo Pré-Cristão, nos textos de Nag Hammadi, porque tem alguns textos lá em Nag Hammadi que não aparece Jesus. E são textos tipo sobre a origem do mundo, ou hipóstase dos arcontes, que a gente já estudou e tem vídeo lá no canal, que eles não falam de Jesus e eles estão fazendo uma releitura do mito do Gênesis judaico. Então, é um tema judaico. Gnosticismo, judaísmo e cristianismo egípcio, do Bigger Pearson, esse que eu citei, e o outro também, do Bigger Pearson, Gnosticismo Antigo, Tradições e Literatura. 2 bons livros desse autor. Esses aqui são mais recentes. O famoso Bart Ehrman, que era um coroinha de igreja, super cristão, e aí se rebelou e virou ateu e começou a escrever sobre cristianismo. Tem boas pesquisas e boas palestras. Não concordo com tudo que ele diz, mas ele tem pesquisado e tem tornado mais público esses assuntos. Então, uns anos atrás, o Bart Ehrman escreveu Cristianismos Perdidos, as batalhas pela escritura e as fés que a gente nunca conheceu. E aqui na capa a gente tem o Apócrifo de João e o Evangelho de Tomé começando aqui embaixo, depois desse colofão. E aí, um outro autor que eu gosto muito, que é recente, que é o David Litwa, ele falou então que tem os Found Christianities. O Bart Ehrman falou dos perdidos, e aí o David Litwa, eu achei super inteligente da parte dele, falou, não, tem os encontrados. Eles não estão mais perdidos, a gente encontrou. Então, opa, agora a gente vai reler o cristianismo a partir daqueles que a gente não sabia que existiam e agora a gente sabe. Então, o David Litwa propõe uma releitura do cristianismo. Ele é um dos que não gosta de usar o termo gnosticismo, porque ele está dizendo, todos esses grupos aqui são cristãos. Quem chamou de gnósticos foram os ortodoxos que queriam dizer que eles eram os outros. E terminando, a gente tem um livro em espanhol, Os Cristianismos Derrotados, olha o linguajar. Mas o autor é bom, o Antônio Pinheiro é um dos tradutores da Biblioteca de Nag Hammadi para o espanhol, um dos oficiais, né? Ele é bem legal. E aí ele também vai à fonte, qual a fonte do pensamento dos primeiros cristãos heréticos e heterodoxos, né? Esse livro da Karen King é muito bom, O que é Gnosticismo, e um outro de Giovanni Filoramo, História do Gnosticismo. Não tem em português, gente. Em português a gente vai surgindo coisas e eu vou recomendando. Esse aqui, do David Brack, também questionando. E esse outro, O Mundo Gnóstico, é um livro grande, tem umas 500 páginas, e são vários artigos de autores diferentes, desses autores que estão bem atualizados. O primeiro capítulo desse Mundo Gnóstico é justamente uma releitura de tudo que se diz sobre os gnósticos, nos estudos e tal, que eu fiz uma apresentação para vocês nesse vídeo aqui, nessa capa de vídeo aqui, que é o primeiro capítulo desse livro.